Tudo jóia? Tudo bem? Eu vou fazer aqui mais uma live e irei falar sobre batalha espiritual. Não se pode entrar em uma batalha espiritual sem conhecimento. Vamos falar aí sobre conhecimento, discernimento e autoridade na vida cristã. A capa do meu trabalho, da minha pesquisa, ficou muito linda. Vou mostrar aqui para vocês. E eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Não se pode entrar em uma batalha espiritual sem conhecimento. Conhecimento, fortalezas, discernimento e renovação da mente. Doutor em Teologia Nelson Alves de Andrade. Sigam-me, compartilhem, comentem. Eu começo fazendo algumas perguntas. Você pilotaria um avião sem nunca ter estudado? Você faria uma cirurgia em alguém sem não ter estudado medicina? Iria dar aulas, eu sou professor, sem ter um curso de faculdade, sem ter uma preparação? Sem fazer pedagogia, sem fazer licenciatura? Você faria isso? A mesma coisa no campo espiritual. Nós precisamos de ter conhecimento. E o título, o tema nosso aqui é: não se pode entrar em uma batalha espiritual sem conhecimento. Por isso que tem muita gente aí quebrando a cabeça porque não estudam a Bíblia, não leem outros livros, não preparam-se. Tem um livro de Rebeca Brau, Prepare-se para a Guerra. Um outro livro muito bom, Ele Veio para Libertar os Cativos. São vários livros de batalhas espirituais que nós precisamos ler, precisamos estudar. Dirigir uma igreja sem nunca ter feito um curso teológico, sem nunca ter lido a Bíblia. O que é que vamos ensinar para o povo? E a batalha espiritual é uma realidade inegável nas Escrituras e na experiência cristã. No entanto, um dos maiores erros cometidos por muitos crentes é enfrentar essa batalha movidos apenas por emoção, medo ou práticas repetidas sem compreensão bíblica e discernimento espiritual. A palavra de Deus, ela é clara ao afirmar que a ignorância espiritual não protege ninguém. Pelo contrário, ela expõe o povo de Deus ao fracasso, ao engano e ao desgaste desnecessário. O profeta Oséias, ele declara: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias capítulo 4 e o versículo 6. Essa afirmação revela que o problema não era a ausência de fé, mas a ausência de entendimento. É a mesma coisa você ir para um campo missionário sem ter passado por um preparo missionário, sem ter passado por uma escola de preparação missionária. E essa afirmação de Oséias revela o problema não da ausência de fé, mas justamente na falta do entendimento, na falta do conhecimento. E este estudo, ele propõe demonstrar que não existe vitória espiritual sem conhecimento. E que a verdadeira guerra espiritual é vencida com mente renovada, coração alinhado à vontade de Deus e vida fundamentada em Cristo Jesus. A batalha espiritual sem conhecimento
Vira terreno fértil para o engano, para o medo, para o desgaste. Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é falta de barulho, é falta de entendimento de Deus, entendimento da palavra, do inimigo e de si mesmo. Porque nós precisamos conhecer o inimigo, nós precisamos conhecer o terreno do inimigo. Ah, mas na igreja não se pode falar em demônios. Nós precisamos estudar demonologia. Nós precisamos entender o conceito de guerra espiritual, de batalha espiritual, e conhecer os ardis de Satanás. Muito embora que a nossa luta ela não é carnal, mas no nível espiritual. Efésios 6, 10 a 18, mostra que guerra espiritual não é improviso. É armadura, é a verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra, oração. Tudo isso exige conhecimento, exige ensino e prática. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, não ignoramos os seus desígnios. Não ignoramos os seus ardis. Satanás tem muitas sutilezas. E nós precisamos conhecer as sutilezas de Satanás. Ignorância espiritual dá vantagem ao adversário. Provérbios 24:6, com sábia direção farás a guerra. Então eu preciso de uma direção tendo por base a palavra de Deus, livros afins, temas necessários, estudar, estar preparado. A vitória bíblica é com direção, discernimento e estratégia, não com impulsividade. Vejamos aqui um resumo bem direto. Conhecimento da palavra de Deus, o que Deus disse. E quando eu falo na palavra de Deus, estou falando na Bíblia. Estudar a palavra de Deus. Discernimento, o que está acontecendo de verdade. E autoridade em Cristo. Quem você é e aonde você está firmado. Eu preciso ter conhecimento da minha pessoa, da minha posição em Cristo Jesus. Qual a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? Autoridade em Cristo. Quem você é no reino de Deus. Vida alinhada, santidade e obediência. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, porque usos e costumes não alinham ninguém para a guerra espiritual. Eu já trabalhei muito nesse campo de guerra espiritual, de batalha espiritual, inclusive fora do país. Cobertura e comunhão. Ninguém vence sozinho. Ninguém é uma ilha. Eu preciso estar em comunhão com outras pessoas. Eu preciso estar agregado com outras pessoas. O que é batalha espiritual? Vejamos a visão bíblica. Batalha espiritual não é gritar mais alto. Não é ver demônios em tudo. Tem pessoas que vê demônio em tudo. Em tudo, tudo é demônio. Nem viver em constante paranoia espiritual. Tem pessoas que vivem um fanatismo, né? Em todas as coisas, em todos os objetos, em toda a parede, em todo o quadro, em toda a roupa, ele vê demônio. Batalha espiritual é o conflito invisível entre o reino de Deus e as forças do mal, que se manifesta na mente, nas decisões, nos relacionamentos, na fé e na obediência diária. Tem alguém aí, pastor, missionário, alguém que trabalha com libertação espiritual, com guerra espiritual? Efésios 6:12 diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ela acontece principalmente no campo da verdade, do pensamento e da fidelidade a Deus.
Então vejam, queridos, nós precisamos entender muito bem esse conceito de principados e potestades, para que nós possamos nos manter seguros, nos manter firmes. Na Bíblia, os principados e potestades são relacionados ou mencionados como um tema muito forte na vida cristã. O apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, enfatiza a importância de respeitar as autoridades superiores. E nós vemos muito bem isso na palavra de Deus. E na Bíblia, os principados e potestades são mencionados como um tema importante na vida cristã. O apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, enfatiza a importância de respeitar as autoridades superiores, como os principados e potestades, que são ministrados por Deus. Ele também alerta sobre a luta contra essas forças malignas, que são descritas como dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. A vitória sobre essas forças malignas é garantida na cruz do Calvário, e que Jesus derrotou todo o principado e toda a potestade. Mas nós continuamos numa guerra espiritual muito forte, numa batalha espiritual muito forte, e nós precisamos entender esse campo minado. Vejamos aqui o perigo de lutar sem conhecimento. Ignorância por vulnerabilidade. Oséias capítulo 4, versículo 6. A falta de conhecimento produz medo exagerado, falsas interpretações espirituais, práticas antibíblicas, culpa desnecessária e desgaste emocional e espiritual. Vou perguntar mais uma vez, tem alguém aí na nossa live que trabalha com batalha espiritual ou já trabalhou? Tem algum exemplo? Alguma situação que você conseguiu, outra que você não conseguiu? Então nós temos aí o perigo de lutar sem conhecimento, que é a ignorância que gera vulnerabilidade. Zelo sem entendimento é perigoso. Romanos capítulo 10, versículo 2. É possível ser sincero, mas está errado. Boas intenções não substituem o fundamento bíblico. Eu preciso estar com base bíblica, alicerçado na palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, quem desconhece as estratégias do inimigo acaba brigando com pessoas em vez de discernir o espírito, o que está por trás daquela situação. Atacando os sintomas em vez da raiz. Existe um livro, Cerdos em la Sala, Porcos na Sala, que ele mostra como você descobrir a telaraña. Não basta somente matar a aranha, mas descobrir onde está aquela casinha da aranha e destruir. É você descobrir o problema. É você não é dar um remédio para curar os sintomas, mas descobrir o porquê daquele sintoma, o porquê daquela situação. Confundindo problemas emocionais com ataques espirituais. Precisamos discernir o que é um ataque espiritual e o que é um problema emocional. Por isso que nós precisamos conhecer o ser humano. Eu sou doutor em psicanálise, psicanalista clínico. E existem muitas pessoas expulsando demônios aonde não há demônios. Onde há um problema emocional. Vejamos o conhecimento que protege na guerra espiritual, o conhecimento de Deus. Daniel capítulo 11, o versículo 32, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Não é informação religiosa, é relacionamento. Quem conhece a Deus confia, quem conhece a Deus descansa, tem discernimento, não entra em pânico, em pavor espiritual, porque sabe que Deus está com ele. Sabe que a presença de Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46.
A pessoa tem conhecimento da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, Jesus vence Satanás não com gritos, mas com está escrito. A palavra revela a verdade, expõe a mentira e estabelece limites espirituais. E demônios não se expulsa com grito, nem com línguas estranhas, mas com a autoridade do nome de Jesus. Conhecimento da própria identidade em Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 7. Muitos lutam como escravos quando já são filhos. Sem identidade clara, o crente luta por medo, não por autoridade. Vejamos aqui a armadura de Deus na guerra espiritual. Eu não vou explicar, vou apenas mencionar. Efésios capítulo 6, 13 ao 18. Cada peça da armadura exige conhecimento. Cinto da verdade. Está lá em Efésios. Que é para discernir a mentira. Couraça da justiça. A vida alinhada à palavra de Deus, à vontade de Deus. Calçados do evangelho da paz, que gera estabilidade, segurança emocional e espiritual. Escudo da fé, filtrar ataques mentais. Capacete da salvação, proteger a mente. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a resposta ativa. Eu preciso meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Eu preciso ter comunhão com a palavra de Deus. E oração. Eu preciso de conhecimento, mas não é apenas com aquele conhecimento que eu vou vencer a guerra espiritual. Eu preciso de ter intimidade com Deus. A dependência constante. Sem entendimento, a armadura vira apenas linguagem simbólica, não prática diária. Por isso que eu preciso da armadura do Senhor. Não é de qualquer forma, não é jogando óleo ungido na pessoa, não é jogando água ungida na pessoa. Vejamos a batalha espiritual e a mente. A maioria das batalhas espirituais acontece nos pensamentos, nos medos, nas acusações internas e na ansiedade e na culpa. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, nós precisamos derrubar fortalezas espirituais, que é desconstruir mentiras que se estabeleceram na mente. Fortalezas não são demônios externos apenas, mas padrões mentais, crenças distorcidas, traumas não tratados, mentiras espirituais aceitas como verdade. São grandes ataques, né? As fortalezas de Satanás são tremendas. Por isso nós precisamos entender perfeitamente como essas batalhas ocorrem dia após momento. E as fortalezas de Satanás referem-se a estruturas espirituais que ele tenta estabelecer na vida das pessoas, utilizando mentiras e enganos para aprisionar suas mentes e seus corações. O que são fortalezas de Satanás? As fortalezas de Satanás são descritas como áreas em que as pessoas são mantidas cativas devido ao modo de pensar, devido às suas crenças, que estão em desacordo com a palavra de Deus. E essas fortalezas, elas podem incluir mentiras sobre Deus, crenças distorcidas sobre quem é Deus e o que ele promete, crenças sobre nós mesmos, ideias erradas sobre nossa identidade em Cristo e como somos vistos por Deus. Crenças culturais, valores e normas sociais que se opõem aos conhecimentos bíblicos. Como é que eu posso identificar essas fortalezas?
para identificar as fortalezas de Satanás, que ele tenta estabelecer, é importante observar padrões repetitivos de pensamentos e comportamentos que nos afastam de Deus. Isso pode incluir dúvidas constantes sobre a bondade de Deus, sentimento de inadequação ou condenação que nos impedem de nos aproximarmos de Deus, a adoção de valores culturais que contradizem a palavra do Senhor. Como eu devo combater? A Bíblia ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aqui estão algumas estratégias para combater essas fortalezas. Oração e jejum, concentrar-se em Deus e buscar sua ajuda para derrubar essas mentiras que nos aprisionam. Estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosíssima que renova a mente e nos ajuda a identificar e a refutar as mentiras de Satanás. Confissão e renúncia, confessar nossos pecados, renunciar a acordos com o inimigo, quebrando assim as cadeias que nos prendem. É o que nós precisamos. E as fortalezas de Satanás, queridos, são barreiras espirituais que são derrubadas através da comunhão com Deus, da leitura da palavra de Deus, do jejum, da oração, do conhecimento, da ação prática. E ao nos armarmos com essas verdades, nós podemos vencer as mentiras que nos mantêm cativos e vivermos uma vida espiritual e de liberdade espiritual. Então vejam que eu preciso reconhecer essas fortalezas e buscar a vontade de Deus para a minha vida. Isso é batalha espiritual. Isso é guerra espiritual. Discernimento, a diferença entre ataque espiritual e o processo humano. Nem tudo é ataque espiritual. Nem todo sofrimento é opressão demoníaca. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, há dias maus, há processos e há limites humanos. E o discernimento evita exageros espirituais, que as pessoas vêem demônio em todas as doenças, espiritualização de doenças, negligência de cuidados emocionais e físicos. E buscar ajuda não é falta de fé, é sabedoria. Me compreendem? Não apareceu nenhum pastor aí, nenhum missionário. Princípios para vencer a batalha espiritual com conhecimento. Viver na palavra. Salmo 119, versículo 105. Viver na palavra, estudar a palavra, ter conhecimento, obedecer a palavra. Oração constante, não repetitiva. Mateus 6, 7 a 8. Sempre está vivendo uma vida de oração na presença do Senhor. Comunhão e cobertura espiritual. Nós precisamos de ter essa cobertura espiritual. Eclesiastes 4, 9 a 12. A mente renovada, Romanos capítulo 12. Eu preciso ter a minha mente santa, frutífera, tendo uma renovação no meu entendimento, na minha mente. Autoridade exercida com humildade. Lucas capítulo 10, 19 ao 20. Vejamos a batalha espiritual na nossa mente. A principal arena da batalha espiritual não é externa, mas interna. Antes de afetar comportamentos, relacionamentos ou decisões, o conflito espiritual acontece em nossa mente. É ali que pensamentos são semeados, crenças são formadas e escolhas são direcionadas. Qual o fundamento bíblico que eu tenho para isso? A Escritura deixa claro que o campo de batalha é o nosso pensamento. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, a batalha consiste em destruir fortalezas, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu já falei sobre as fortalezas.
Romanos 12:2, a transformação acontece pela renovação da minha mente. E Efésios capítulo 6, versículo 17, o capacete da salvação protege a mente. Fortalezas, biblicamente, são padrões mentais e crenças contrárias à verdade de Deus que se tornam estruturas internas e resistentes à fé. Como a batalha começa? A guerra na mente costuma iniciar de forma sutil. Dúvidas persistentes. Isso já aconteceu lá do Éden, né? Pensamentos de medo, culpa e acusação. Lembranças traumáticas não elaboradas, não resolvidas. Interpretações distorcidas da realidade. Mentiras espirituais, Deus não se importa. Você não vai conseguir, não há saída. Sempre esses pensamentos que as pessoas colocam ou querem tentar colocar em nossa mente. Gênesis capítulo 3 mostra que a queda começou com uma distorção da palavra. Foi assim que Deus disse. As principais armas usadas contra a mente é o medo, que paralisa a fé. Culpa e acusação roubam a nossa identidade em Cristo. Condenação enfraquece a comunhão e a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ansiedade, que antecipa o sofrimento, e mentiras espirituais que nos afastam da verdade. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, chama Satanás de acusador. E as mentiras ou as fortalezas mentais mais comuns são: não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não estou preparado. Deus já desistiu de mim. É esse pensamento que algumas pessoas têm. Sempre vai dar errado. Vejam, sempre está pensando negativamente. Preciso controlar tudo. Se eu falhar, serei rejeitado. Essas fortalezas não caem com emoção, mas com a verdade aplicada, com estudo, com conhecimento, com discernimento. Tomar posse daquilo que nos diz a palavra do Senhor. Como vencer a batalha espiritual na mente? Discernir o pensamento. Nem todo pensamento é seu. 1 João 4, versículo 1, provai se os espíritos são de Deus. Confrontar com a verdade bíblica, João 8,32, a verdade nos liberta, a verdade não nos escraviza, queridos. Renovar a mente diariamente, Salmo 1, versículo 2, meditação contínua na palavra de Deus. Proteger a mente com o capacete da salvação. Identidade firme em Cristo evita acusações. Ter certeza da fé que você professa. Ter certeza daquilo que você está pregando. Eu tenho certeza daquilo que eu estou ensinando nesta noite. Primeiro eu estudei, me preparei. Já passei por experiências de guerra e de batalha espiritual. Algumas bem positivas, outras bem negativas, que eu não tinha realmente preparo em determinada época. E eu preciso alinhar emoções e corpo. Sono, descanso e cuidado emocional não são falta de fé, são estratégias espirituais. Eu preciso descansar. Eu não preciso viver um fanatismo religioso. Ansiedade e pânico como campo de batalha espiritual. Na ansiedade e no pânico, a mente interpreta sinais como ameaça constante. A fé não nega o sintoma, mas reeduca a interpretação do medo à luz da palavra de Deus. Filipenses 4, versículo 6 ao versículo 8. E eu preciso de um discernimento pastoral essencial. Nem todo conflito mental é demoníaco. Nem todo sofrimento espiritual é falta de fé. Eclesiastes 7,14. Há dias bons e há dias maus. Eu preciso buscar ajuda e sabedoria, né? Buscar ajuda é sabedoria. Não é derrota. A vitória espiritual, ela começa quando a mente é submetida à verdade. Quem vence a batalha na mente não elimina as lutas, mas aprende
a governar os pensamentos pela palavra, pelo Espírito e por uma vida espiritual alinhada. A mente renovada se torna terreno fértil para a paz, a fé e a maturidade cristã. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti. A verdadeira batalha espiritual não se vence com barulho, mas com discernimento. Não se vence com medo, mas com identidade. Não se vence com ignorância, mas com conhecimento da verdade. Entrar em guerra espiritual sem conhecimento é lutar às cegas. Mas quando o cristão conhece a Deus, entende a palavra, discerne o que enfrenta e caminha em obediência, a batalha espiritual deixa de ser um campo de terror e passa a ser um espaço de maturidade e de crescimento em Cristo. Por isso nós precisamos crescer a todo instante, crescer a todo momento, sabendo que Deus está conosco, sabendo que o Senhor está conosco, que estamos vivendo realmente uma guerra espiritual fortíssima, mas essa batalha espiritual nós vamos vencendo a cada instante, vencendo a cada momento, em cada situação, em cada dificuldade. E vamos aprendendo com o Senhor, vamos aprendendo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos tornará livres. Quando eu entendo esse conceito de guerra espiritual, eu vou compreendendo que Deus está comigo em toda batalha, em toda e qualquer situação, e que eu vou vencendo. O Senhor nos chamou para que nós possamos realmente aprender da sua palavra, vencer com a sua palavra. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é renovação. E eu preciso compreender que o conhecimento da palavra de Deus é muito importante, é necessário. E aqui eu tenho alguns livros, deixa eu ver aqui, que se vocês quiserem, eu posso enviar o material que eu pesquisei aqui para vocês, livros devocionais recomendados. Eu tenho aqui Neil Anderson, Vitória sobre as Trevas, realizando sua identidade em Cristo. Por que ler? Porque fortalece a sua identidade em Cristo e a prática diária da resistência espiritual. Tim LaHaye, A Batalha da Mente, é um livro muito bom, muito importante. Porque eu preciso ler esse livro? Trabalha a guerra nos pensamentos, ajudando a discernir mentiras e renovar a mente. C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Por que eu preciso ler? Leitura reflexiva que expõe estratégias sutis da tentação de orgulho e distração espiritual. A Warren Wiersbe, Batalha Espiritual vencendo com as armas de Deus. Por que ler? Excelente para devocionais em Efésios capítulo 6, com aplicações práticas e consistentes. E no final aqui eu coloquei um anexo, que é um plano devocional de 30 dias. Se alguém interessar, eu mando o PDF, me procure, me envie uma mensagem que eu mando essa minha pesquisa para vocês. E aqui está um plano de 30 dias, tá? De leitura de livros maravilhosos, mostrando dia após dia, como primeira semana, segunda semana. Isso é muito importante você seguir. Se alguém realmente necessita, eu estarei mandando para vocês. Então, queridos, livros que falam de guerra espiritual são muitos. É só você digitar aí na internet que você vai encontrar um monte, tá? Eu tenho, por exemplo, 3 campos de batalha à guerra,
espiritual na mente, na igreja, nas regiões celestiais. Manual bíblico para guerra espiritual, batalha espiritual, guerra espiritual, batalha, entendendo a batalha espiritual, guerra de alto nível. Tudo são nomes de livros que eu estou buscando aqui. Então existem muitos livros sobre guerra espiritual, focando vários aspectos, como a mente, a oração, as estratégias bíblicas, com autores incluindo Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, Hernandes Dias Lopes, Fábio Coelho, Princípios de Batalha Espiritual, Francis Frangipane, Os Três Campos de Batalha, além de clássicos como O Combate Espiritual de Lorenzo Scupoli e obra de John Eckhardt sobre maldições, cobrindo desde a libertação até o nascimento da fé cristã. Então são vários livros de batalha espiritual, você vai encontrar autores e títulos populares: Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, Hernandes Dias Lopes, Guerra Espiritual, Fábio Coelho, Princípios de Batalha Espiritual, Francis Frangipane, Os Três Campos de Batalha, Mente, Igreja e Regiões Celestiais, John Eckhardt, Orações que Quebram Maldições, Lorenzo Scupoli, Combate Espiritual e Tratado de Luta Espiritual, Priscila Schira, Oração Fervente, Frank Ramon, Porcos na Sala, é o que eu citei no início. E temos abordado a mente, como lutar contra os pensamentos negativos e ataques de demônios, oração em jejum, ferramentas poderosas na guerra espiritual, libertação e quebra de maldição, estratégias bíblicas, fortalecimento da fé. Então, queridos, são livros maravilhosos que vocês podem ler, que vocês podem buscar, digitam no Google e vocês vão ver vários livros, né? Porcos na Sala, estou vendo aqui, está R$ 28,49. Coleção manual de angelologia e demonologia, livros Curar enfermos, expulsar demônios, livros Orações que derrotam demônios, deixa eu ver aqui, Orações e quebra de maldições, Joyce Meyer, Campo de Batalha, já falei para vocês. Vários livros vocês podem encontrar na internet. Eu espero que tenha ajudado, que vocês possam gostar, ok? E livro breve, Manual de Evangelismo Estratégico, vários livros. Coloque no Google livros de batalha espiritual, livros de guerra espiritual, que vai aparecer livros de vários preços, vários tipos, até para você baixar também em PDF. Muito obrigado a todos vocês que nos seguiram. Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos. Um grande beijo, um grande abraço, com muito carinho. Professor, pastor, missionário, Nelson Alves de Andrade.